Irmãos, primeiro eu queria dizer que aqui é apenas um dos textos, né, que relata um jejum. Na Bíblia você vai encontrar vários textos, né? Porém, o jejum, ele não é uma ordenância. Eu vou frisar isso para que alguém não faça por obrigação, né? A Bíblia, ela não ordena, ela não coloca no imperativo o jejum, né? Mas se você pegar tanto no Velho Testamento quanto no Novo, você vai ver que nos ensinamentos o próprio Jesus jejuou e motiva através da palavra, ensina através da palavra e espera que nós, né, também jejuamos. Mas por quê, irmão? Qual o propósito do jejum? O jejum em si, ele pode ter inúmeros propósitos. Esse propósito aqui, de Daniel, ele na sua oração ele menciona, porque viria uma desolação, né? Digamos, um vendaval sobre Jerusalém. E ele, se você pegar lá no versículo 9, depois que ele jejuma, né? Nós vimos lá que ele orou, suplicou e jejuou, e com sacos e cinza ele buscou o rosto de Deus pelo seu povo, né? Então havia um propósito naquele jejum, nas orações dele, né? O propósito da compaixão de Deus pelo povo, né? Enfim, por aquele momento difícil que ia passar o povo. E ele ora pedindo desde já perdão pelos seus pecados e perdão pelo pecado do povo. Porque o Senhor tinha falado, o Senhor tinha já ministrado ao coração do povo, mas o povo endureceu, o povo não quis saber, o povo ficou difícil para o povo. E ali ele ora, suplica e jejuma. Obrigado. E em nossos dias, como antes, também, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver que em um dos textos aqui, por exemplo, em Isaías, o Senhor responde ao povo, porque o povo estava fazendo a mesma coisa. Estava cumprindo religiosamente, né? E uma das práticas que eles cumpriam de tal forma era o jejum também, né? E Deus não ouvia, Deus não respondia, né? Em Isaías 58, se não me engano, versículo 3, Isaías 58, 3. Deixa eu ver se os irmãos abriram ali primeiro que eu, não, né? Deixa eu ver aqui. Eu que lembrei do texto e queria frisar ele. Ah, tá aqui, né? Amém, ótimo. Que diz assim, dizendo, por que jejuamos nós, né, Isaías? E tu não atentas por isso. Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuardes, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja,
o povo estava jejuando. O povo estava buscando o Senhor também com jejum, mas Deus não estava respondendo. Por quê? Porque o povo estava jejuando e certamente nas suas orações buscando aquilo que, digamos assim, não convinha, não era o propósito, não tinha um propósito agradável a Deus. O povo estava jejuando de forma a olhar simplesmente para o seu umbigo. É errado eu orar jejuar pela minha saúde? Não, claro que não. Mas o povo estava assim, fazendo com que, digamos, o jejum fosse apenas para as coisas seculares, para as coisas do dia a dia. E hoje nós vivemos isso em nossas igrejas. Dificilmente você vê alguém falar, eu estou jejuando, já começa pela oração, né? Eu sempre falo que nós somos crentes, servos do Senhor, pidões. Nós, claro, precisamos do nosso Deus, porque dele vem todas as coisas, né? É o Senhor que nos dá. Desde o nascer do sol ao se pôr, tudo que o Senhor nos concede, né, são bênçãos sobre bênçãos e a gente não dá conta, não tem nem como contar, como diz um louvor, né? Quantas bênçãos. Mas quando as coisas geralmente apertam, aí a gente pensa em quê? Além da oração que você já vinha fazendo, você pensa num jejum. E o propósito, muitas vezes, desse jejum está errado. Porque o propósito dele está focado em algo, muitas vezes, que Deus não tem propósito naquilo. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas ele disse que também no mundo teríamos aflições. No mundo também teríamos aflições. E a pergunta às vezes fica aí no ar: vem cá, quantas vezes eu devo orar? Nas mensagens que a gente vê, basicamente na Bíblia, pelo menos até onde eu conheço, se eu estiver errado, depois o pastor me corrige, viu, pastor? Mas tinha uma menção, se não me engano, 2 vezes. Os judeus, se não me engano, né? Jejuavam 2 vezes. Não, tinha uma menção que era no dia que Paulo até menciona lá em Atos, o dia do jejum, que era o dia... Passou agora, irmãos. A palavra vai vir depois. E são 2 menções, uma vez só, digamos assim, no ano, e outra 2 vezes no ano, 2 menções. Mas o jejum, ele é como, eu lembro que em um dos ensinamentos de Jesus, alguém lá, digamos assim, questionou Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Eu acho que em Lucas, deixa eu me ver aqui. Só um minutinho, deixa eu dar uma pescada aqui. Em Lucas, por favor, Lucas, capítulo 5. Quero ver outro trecho.
Lucas capítulo 5, versículo 33 a 35. Eu vou aproveitar a cara dos irmãos aqui para estar fazendo a leitura do texto conjunto com os irmãos. Disseram-lhe então eles, os fariseus, né? Querendo sempre pegar Jesus de calça curta. Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Continua, por favor, o texto. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Essa parábola eu vou deixar mais para frente. Então eles queriam saber por que os discípulos de João, de não sei quem, os fariseus, eles oram e jejuam, e os teus não. Não. E aí Jesus responde, olha, pode por acaso os filhos das boldas, né? Jejuar se o noivo ainda está com eles. Aqui, irmãos, eu quero chegar no propósito fundamental, eu diria assim, primordial de um jejum. Quem eram os filhos das boldas, né? Os discípulos ali mencionados, Jesus refere como os filhos, ou a igreja do Senhor hoje. Por que Jesus falou? Por que eles vão jejuar se o noivo ainda está com eles? Quem era o noivo? Jesus. Qual a finalidade que haveria então nessa conversa entre os filhos da boda e o noivo e o jejum? Por quê? Por que só depois de ser tirado o noivo é que eles precisariam também, ou deveriam também jejuar? Por que não quando o noivo estava? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Como eu falei antes, não está errado em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo, se eu não explicar de forma clara, que o Espírito Santo, né, o faça, porque a Igreja Batista ela tem um compromisso com a verdade, né? É o nosso lema. E realmente é grande a responsabilidade da gente trazer uma palavra como essa e ela ser mal interpretada depois. Irmão, eu estava doente, aí eu ouvi o irmão pregar que eu não posso jejuar porque não deve jejuar por doença. Eu não estou falando isso. Irmão, eu estava querendo comprar um objeto muito caro, é um sonho que tal, eu resolvi fazer um jejum, né, pedir a Deus para me abençoar com ele. Não estou falando que está errado. Né? Foi igual perguntaram a Jesus. Perguntaram uma vez ao pastor. Pastor, é errado eu contar que estou jejuando? Né? Porque Jesus, quando ele ensina, ele olha, não desfigura o rosto, tal, seu pai que vê tudo em secreto, né? Não, agora, qual o propósito de você contar? O erro não está em contar. O erro está pode estar no propósito.
né? Então o jejum é isso. Se você pede alguma coisa a Deus, Daniel não jejuou pedindo a Deus, suplicando a Deus proteção para o povo, que guardasse o povo. Amém. E no decorrer da Bíblia você vai ver inúmeros, são vários os propósitos, né? Mas eu quero falar desse porque esse, se a gente olhar bem à luz da palavra, você vai entender por que os discípulos não jejuavam. Eu pergunto, por que os discípulos não jejuavam naquele momento? Por que Jesus falou aquilo? Não, olha, eles não estão jejuando porque eu estou aqui. E qual seria então o propósito daquela palavra, daquele jejum que eles fariam depois que Jesus fosse tirado? Eu volto lá no texto de Daniel, quando Daniel fala assim, olha, manjar nenhum, ou seja, comida, né? Nem bebida, nem vinho, nada eu comi até que se completasse os 2 semanas, né? 3 semanas. 2, né? 2 semanas. 3. 21 dias. Eu era melhor em matemática, irmão. Hoje eu estou perdendo um pouco se era 21 dias, então é 3 semanas, né? Bom, e ele disse que não comeu nada. Aí você vai lá para o final da história. Quando aparecem aqueles anjos que certamente, se eu tivesse lá, eu acho que eu estaria correndo até hoje também. Por isso que eu não vou falar dos que estavam com Daniel, que correram. E a palavra, ela faz questão de mencionar, no versículo 7, né? E só eu, Daniel, fiquei ali. No começo do texto você vê Daniel falar que ele, lá no capítulo 9, no versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica, com jejum. E no versículo 10, capítulo 2, para completar, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Foram 3 semanas. Manjar desejável não comi, ou seja, jejum, abstinência. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nada que pudesse me alegrar, nada que pudesse satisfazer a minha carne, eu comi ou bebi. O que é que eu entendo com isso? Daniel, ele estava fisicamente fraco. Daniel estava debilitado fisicamente. Ele estava, digamos, seu organismo, seu corpo carnal estava sendo mortificado pela falta do alimento. Eu não sei se os outros discípulos, ou melhor, perdão, eu não sei se os outros ali que estavam com Daniel também jejuaram, mas eu sei de uma coisa, eles tiveram força para correr. Eles tiveram medo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ele não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, né? E só Daniel teve a visão. Isso depois de cair num sono, ele tremeu, ele caiu com o rosto, literalmente, né?
Quando ele viu aqueles anjos, ele também não ficou, não, porque ele estava fraco. Eu acho que se ele tivesse comido naqueles dias e tivesse forte, até ele corria. Porque a imagem de uns anjos, né, gigantescos, com os olhos parecendo fogo e não sei o quê, não sei. Aquilo, de certa forma, apesar de, eu imagino, ser bonito, é assustador. Era para ser assustador. Tem gente que corre hoje até de fantasma. Quer dizer, algo que não existe, está vendo ali, sai correndo, imagina se vê realmente. Né? E ele teve essa visão. E só ele ficou. Os outros correram, esconderam e não viram. Eles apenas sentiram alguma coisa estranha ali. E por que só Daniel viu? Irmão, existe algo especial em Daniel. Claro, Daniel era um servo escolhido, um homem um jovem, que, enfim, quem conhece a história, quem não conhece, procurar ler. Mas teve algo ali que foi, digamos assim, taxativo, para que Daniel ficasse, primeiro o propósito de Deus, acima de qualquer coisa, e depois aquele esforço, ele tinha algo que fez essa comunhão. A gente vai ver lá no texto, durante o decorrer do texto, que o anjo, quando fala com ele, pega ele, põe de pé, ele levanta, segundo ele, tremendo, trêmulo, porque seu corpo estava além de fraco, o medo também se apoderou dele. Ali ainda existia um Daniel humano, um ser humano que tem medo, nós temos medo. Mas existia um Daniel forte espiritualmente. Existia um Daniel que fisicamente estava nas últimas, mas espiritualmente ele estava forte. E ali o anjo pega ele levanta-se e fala, E aí eu pergunto, por que só Daniel? Porque Daniel mortificou a sua carne. Irmão, a milita da carne é contra o espírito contra a carne. Se você mortifica a carne através do jejum, se você mortifica os seus prazeres das coisas desse mundo, dos desejos que está te envolvendo e tomando o lugar de Deus na sua vida, se você mortifica essa ansiedade de querer no amanhã, logo agora, enfim, todas as coisas que o mundo oferece e que talvez você ainda não tenha, e se você jejuma para isso, muitas vezes esse jejum não vai ser nem ouvido, porque muitas vezes não é o propósito de Deus te dar nada agora. Deus quer te fortalecer. Deus quer que você mortifique a sua carne para que não prevaleça o pecado. Não que a carne seja o pecado, mas nós pecamos pelos nossos membros, através dos nossos membros. Ou seja, através da carne. E se você mortifica a carne, certamente você libera a fé, Lembra quando aqueles discípulos foram expulsar um demônio, alguma coisa assim? Aí não conseguiram, pastor? E aí correram para Jesus. Alguém foi lá falar com Jesus. Jesus, olha, foi um adolescente? Foi um menino? Foi uma menina, meu Deus? Estava endemoniado e que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio.
Oi? A menina, né? E aí ele fala assim, Senhor, olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, ou os demônios, não sei se eram legiões, se é, né? E Jesus fala, ó homens de pouca fé, né? Até quando sofrereis convosco? E aí ele fala, tem casta de demônios que não sai senão com jejum e oração. Por que o jejum e oração? Né? Porque o jejum libera a fé. Quando você ora, quando você mortifica a sua carne, você certamente libera o que você ora pelo Espírito. Porque o Espírito está forte. Na verdade, não existe o espírito fraco, né? Existe o espírito que habita em nós, ou você dá liberdade para ele atuar em você, para ele agir, para ele te fazer sentir, né? Ou você simplesmente inibe, né, a ação do Espírito Santo. E para finalizar, em Daniel ainda, em Lucas capítulo 33, capítulo 5, melhor dizendo, né? Nós lemos os 33, vamos voltar a ler novamente. Lucas 5, 33 a 35. Porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse, pode vós fazer jejuar os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então, naqueles dias jejuarão. Continua. E diz-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entonar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Até aí tá bom. Irmãos, depois que eles questionam Jesus, Jesus conta essa parábola. Primeiro do remendo novo em uma roupa velha. É muito fácil a gente imaginar, né? Você pegar uma roupa já velha de anos e pegar um pedaço de uma roupa nova e remendar, né? Como se fala. É óbvio que aquela roupa velha ela não vai suportar a costura de uma roupa nova e vai aumentar, na verdade, a ruptura. Né? Bem como o vinho. O vinho já é mais difícil para a gente entender, mas não é, não. Hoje, né, todo mundo tem conhecimento de tantas coisas, é muita. O vinho, até ele se tornar vinho, né? Ele é o suco da uva. O suco da uva passa por um processo dentro de uns tonéis feitos de couro,
que fermenta. E essa fermentação muda o sabor do vinho, do suco de uva, como traz um efeito também, tanto medicinal quanto... aliás, o medicinal é antes. Desse depois aí, eu não aconselho. Né? Porque o vinho, a partir do momento que ele fermenta, que ele fica alguns anos naqueles odres, quando você bebe, toma ele, ele certamente vai ter um efeito químico no seu corpo que vai alterar o seu estado de sobriedade, ou seja, o álcool, né? E você vai se sentir leve, alegre, etc. Então, até se tornar vinho, que é essa segunda parte, eles precisam ficar alguns anos nesses odres. Se você pegar o suco da uva ali, fresquinho ainda, suco da uva, e colocar num odre velho, o que é que vai acontecer com o passar do tempo? O vinho vai fermentar. Só que o odre não vai suportar a pressão dentro dele. Então ele vai romper. Aquele couro vai rasgar. E aí vai derramar tanto o vinho quanto o odre, não vai prestar mais. Simples, né? Assim é o homem. Jesus não pode colocar o seu espírito no homem que traz ainda os conceitos errados ou que ainda querem viver dentro da prática do erro, do pecado. Ele tem que colocar as boas novas que ele trouxe em odres novos. Por isso ele precisa nos converter em odres novos. Ele precisa nos despir do velho homem, porque em Cristo somos novas criaturas. Ele não vai colocar os seus ensinamentos na mente, no coração de uma pessoa que quer continuar no erro, adulterando, pecando, mentindo. O vinho que Jesus trouxe, as boas novas de alegria, de salvação, ele vai colocar naqueles que serão salvos, que estão prontos a se despir-se de si mesmo. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Por isso que Jesus diz nessa parábola, nessa parábola que ele conta da noiva, ele falou, gente, para que eu vou, os meus discípulos vão jejuar, se eu ainda estou aqui? O jejum, o principal, eu diria, objetivo do jejum, você pode fazer, tem vários propósitos, mas o propósito maior é você mortificar a carne e vivificar o espírito, para assim aumentar a sua comunhão com Deus. Porque se você der lugar à carne, oprimir o espírito em você, você vai distanciar de Deus. Se você ler o texto de Romanos, irmãos, o livro de Romanos, você vai perceber inúmeros trechos no capítulo 8, praticamente o capítulo 8 todo, ele fala sobre a mortificação da carne. E a carne, a gente só mortifica ela assim. Não dando a ela o prazer daquilo que ela deseja.
No versículo 1 de Romanos 8, vou terminar, irmãos. Romanos 1:8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam o quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vê aí também para mim, no versículo 13. Isso aqui é para fechar, irmãos. Porque se viver segundo a carne, o que acontece? Morrereis. Mas, porém, no entanto, entretanto, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, da carne, o que acontece? Aleluia! Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, segundo os desejos, prazeres que esse mundo oferece e que às vezes nos atrai, que às vezes a gente já chega a ele e cai e peca. Se a gente viver assim continuamente e não cair no arrependimento e não mortificar a carne através de um jejum e não se aproximar de Deus, a gente morre. E muitos já estão mortos espiritualmente. Mas se pelo Espírito Deus me dê força, Deus me ajude. Se pelo Espírito eu jejuar com a intenção de me aproximar de Deus, com a intenção de ser como Daniel, ter aquela visão e ouvir Deus falar com ele, ouvir a mensagem que foi resistida, inclusive, pelo príncipe, rei da Pérsia, ou seja, pelos inimigos de Deus, nas hostes espirituais. Houve uma batalha no mundo espiritual para que a mensagem chegasse até Daniel. Não foi simplesmente um anjo saiu lá do céu, desceu, chegou, Daniel, é assim, não foi não. Houve guerra, não queriam deixar os anjos passar para levar mensagem nenhuma para Daniel, não. Mas Daniel tinha orado, jejuado e suplicado a Deus. Daniel estava próximo de Deus. Daniel estava com a comunhão assim, sabe? Tremenda. E é assim que nós queremos estar, precisamos estar nesses dias tão caóticos, tão difíceis. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso mortificar mais um pouco a carne. Esse é o propósito principal do jejum. Que seja uma vez por mês, que seja uma vez por semana, que seja uma vez por ano, não sei. Mas vamos dar lugar mais ao Espírito, porque senão a carne toma conta mesmo. O mundo é um atrás do outro, cada vez mais facilidade. E enche os olhos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Né? E fechando esse texto, irmão, só o versículo 6 aí do capítulo 8 de... Eu li não, né? Não. De Romanos mesmo. 8, versículo 6. Amém? Essas daqui os irmãos levam para casa e guardam no seu coração. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida
e paz. Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém?